Estamos no ar aqui na TV Alagoas, canal 10.1, TV aberta, tá, pessoal? TV aberta no Sampaio Cast. Este é mais um Sampaio Cast, trazendo mais entrevistas, mais curiosidades, muito mais para você. Um grande abraço a todos os amigos lá de Palmeira dos Índios, pessoal de Arapiraca também, pessoal do estado de Alagoas, né, ligados aqui no Sampaio Cast. Também o pessoal lá de Satuba, lá de Coqueiro Seco, Paripoeira, né, todo mundo ligados aqui na TV Alagoas, canal 10.1. Dá um abraço pessoal também do Sesmac, né, todos os amigos lá do Sesmac, lá em Palmeira dos Índios, lá da venda do seu Eugênio também, né, todo mundo ligado. Dá um beijo pra nega, nega que comanda lá a venda do seu Eugênio, lá a comida é segredo da nega, viu? Beijão, nega, beijão a todos os amigos de Palmeira ligados aqui na TV Alagoas. É importante, né? A gente leva um canal TV aberta independente, mostrando a verdade lá de Palmeira dos Índios e de outros municípios aqui do estado de Alagoas. Vamos começar a entrevista, pessoal? Vamos começar, Pedro? Vamos, Alexandre? Vamos. Pessoal, eu estou recebendo hoje o Guido Júnior, fotógrafo, 27 anos de carreira como fotógrafo, é amigo nosso, e eu faço questão de trazer ele aqui para mostrar um pouquinho da história, do trabalho que ele está fazendo. Tem um sonho também. No sonho a gente vai falar no final, viu, Guido? No sonho no final. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, meu amigo GG. Tamo junto. Há um tempão já que estava para rolar essa entrevista, mais uma coisa e outra, mas a palavra do Senhor diz que há um tempo para tudo, né? E o tempo, graças a Deus, foi hoje. Estamos aqui para falar um pouco dessa pequena carreira de 27 anos. Muita história para contar, muita coisa interessante dessa profissão que eu abracei, que hoje quem trabalha com audiovisual sabe que é muito complicado hoje você perdurar durante tanto tempo assim, devido à evolução das tecnologias e tudo, mas a gente está sempre se reciclando, buscando conhecimento, pé na estrada aí para cada dia mais estar proporcionando aos nossos clientes, para a imprensa em geral, uma imagem de qualidade. O Guido, você participou de vários, a inauguração do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, né? O caso Braskem, você já mostrou várias imagens que você pegou no Braskem. O casamento do governador Paulo Dantas, que no início ninguém pôde saber, teve informação, mas você cobriu lá, né? O casamento, foi um casamentão lá na catedral, né? Na catedral, isso. Né? Tem um fato bastante interessante quando rolar as imagens aí. Tudo que é político e prefeito tava lá, pelo amor de Deus. E é o segundo casamento, né? Foi uma grande festa lá também. Ô Guido, vamos começar. Eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória e eu quero conversar também com você sobre a questão da evolução da tecnologia. Uhum. Eu acho que fotografia é uma coisa muito importante. Hoje não é qualquer pessoa que faz fotografia de qualidade nesse mundo digital. Mas conta um pouquinho como você começou, qual foi o start para você se dedicar à fotografia. Meu amigo GG, quando em 89, de 88 para 89, Maceió estava passando por uma crise séria aqui no nosso estado, devido ao governo Suruagi e tudo, e minha mãe já estava separada do meu pai, teve a ideia da gente se mudar para o Rio de Janeiro, entendeu? Em 89, mais ou menos no finalzinho de 89, a gente se mudou para o Rio de Janeiro. E chegando lá na cidade grande, na cidade maravilhosa lá no Rio de Janeiro, às vezes eu via aquelas imagens daquelas capas de jornais e tudo, eu ficava imaginando assim, ainda nem imaginava onde eu iria chegar, né? Eu apenas morei 3 anos no Rio de Janeiro, eu acabei não me adaptando com a cidade por conta de alguns problemas pessoais mesmo. Minhas irmãs e minha mãe continuaram morando lá, entendeu? Mas eu voltei para aqui, para Maceió. Mas aí, quando eu passava por aquelas bancas, ficava olhando aquelas imagens assim, em capas de revistas e tudo, eu admirava bastante. Mas o sonho só começou realmente a se realizar em 1994, quando eu fiz um curso de fotografia no Senac. Tinha um grande amigo meu que incentivou a eu fazer esse Senac, curso. Né? Eu fiz o curso de contabilidade, já fiz o curso de financeira também, lá no Senac também. Senac proporcionou em 1994, através do Marco Borelli, que é um grande fotógrafo também, que já rodou o Brasil todinho também, e Marco Borelli foi o nosso professor, ensinou a gente fotografia, e automaticamente depois que eu saí do curso,
eu já meti a cara, entendeu? Passei alguns anos afastados devido a alguns problemas financeiros, mas são 27 anos de muita correria, muita batalha, muita luta, de uma coisa que eu faço realmente por amor. Hoje, para você se manter na profissão hoje de audiovisual e de fotografia, tem que ter muito amor envolvido, porque você passa por muitas batalhas, às vezes clientes não valorizam você como deveriam valorizar e tudo, mas a pessoa quando faz com amor, as coisas fluem naturalmente, cara. Ô Guido, você começou a trabalhar com fotos, não é assim, eventos? Isso. Ou você também faz a parte fotojornalística também, né? Isso, eventos sociais. Automaticamente, quando eu terminei o curso de fotografia em 94, eu já caí no mercado, porque esse meu amigo que me incentivou a fazer o curso, Silvio Romero, eu já estava fazendo, eu já comecei a fazer alguns trabalhos para ele. Ele é um fotógrafo renomado aqui de Maceió. Trabalhei também para o Marcos Machado como auxiliar e com o Tadeu Giuliani. Para quem é das antigas aí, sabe quem era o Tadeu, que tem até... Um abração, Tadeu. Tadeu me colocou em vários eventos que eu trabalhava como assessor fotógrafo segunda câmera, né, como a gente dizia, segundo fotógrafo. E Tadeu era muito bom, cara. Tadeu, cara, eu lembro um episódio com o Tadeu, Guido. Almeida me chama para tirar umas fotos para uma campanha na época. Cícero Almeida, o ex-prefeito de Maceió. Vamos só se for no Tadeu, senão vamos embora. O Tadeu é família, né? Sogro do primo meu. Aí vamos embora. Tiramos uma foto, as fotos ficaram primeira, Guido. Primeira. O Almeida, depois de um mês, sumiu. Típico, mas besteira. Mas aí o Tadeu fez na época que eu trabalhava com o Tadeu fotografava os casamentos, as festas tops aqui do estado eram feitas todas pelo Tadeu. Várias campanhas políticas também. Então, você quando está crescendo assim na fotografia, você vai adquirindo, vai prestando atenção como um ou outro trabalho e tudo, você adquire várias coisas, o que você sabe fazer, o que fazer e o que não fazer num evento social. Então você vai aprendendo ao longo disso para futuramente você construir os seus próprios clientes, estar nos seus próprios eventos. E relacionamento também, né? Você dá um atendimento, uma atenção. Entendeu? E isso é bastante importante porque eu digo sempre quando eu estou conversando com as pessoas que Maceió é aquele tipo de cidade que é como se fosse um ovo, é muito fechado. Qualquer coisa que você fizer de bom é excelente para a sua carreira, mas também o que você fizer de errado, você acaba, aquela questão de boca a boca, sai levando a sua fama para vários lugares, né? Verdade. Ô Guido, você presta serviço hoje também para algumas agências, são agências de notícias ou agências de publicidade? Agência de imagens, entendeu? De imagens, né? Em 2015, um dos primeiros trabalhos que eu fiz para uma agência, um trabalho de destaque, foi quando a presidente Dilma veio para Maceió, entendeu? Ela, por incrível que pareça, ela veio para Maceió, mas por conta de uma questão de documentação, eu acabei não fotografando ela. Dos últimos presidentes que eu fotografei, a única que eu não fotografei foi a Dilma. Mas já fotografei Fernando Collor, já fotografei Bolsonaro, já fotografei Lula em diversas vezes, tem até foto dele aí também. Mas a Dilma, infelizmente, aquele protocolo todinho que tem quando tem uma visita de uma figura importante da política, eu acabei esquecendo meu DRT em casa, entendeu? Então fui sendo, não me foi me permitida a entrada no centro de convenções para fotografar a Dilma. Foi daí que começou a vir. Aí eu adquiri um amor muito grande, cara, pelo fotojornalismo, porque o fotojornalismo ele consegue demonstrar a verdade nua e crua em várias situações que acontecem na cidade, entendeu? Tem a questão política também, que ao longo do tempo eu gostei muito de fazer também, entendeu? Mas o fotojornalismo é uma coisa muito que eu acabei... Não significa dizer que hoje eu não faço evento social, faço o que aparecer de trabalho, casamento, aniversário, ensaio fotográfico, book, eu faço. Mas fotojornalismo é uma coisa bastante interessante de se fazer. Deixa eu explicar para algumas pessoas, né? Porque a gente fala, você representa algumas agências, o que acontece? Eu vou até ajudar. Tem agências de notícias, de imagens, que precisam de imagem para poder colocar nos jornais, nos sites, até na televisão.
também, né, Guido? Isso. Aí contrata profissionais da região, que é o que fica melhor. A questão começou o seguinte, com o passar dos anos, começou a ficar muito complicado para as revistas e os jornais manterem um profissional. É claro que ainda hoje tem, mas diminuiu muito. Hoje, né? Isso, diminuiu bastante por conta que as tiragens dos jornais e das revistas foram diminuindo, porque aí entrou a mídia digital, entendeu? Então, eu não sei foi quem inventou as agências de imagem, mas o cara teve uma sacada bastante interessante de ter em várias partes do Brasil vários profissionais que eles ganhariam, não estariam com vínculo nenhum com jornal, com revista, com agência nenhum. Ele vai para aquele evento, ele faz aquela imagem, e se aquela imagem for comprada por um jornal, por uma revista, a partir daí, o ruim tem os prós e os contras. O ruim só é de repente esse, né? Você vai para um evento grande, e faz aquela imagem aí, você corre o risco de ter produzido imagens fantásticas. Mas você só começa a ganhar só se algum jornal, revista, algum site comprar, ir lá no site, escolher aquela imagem. Comprar os direitos daquela imagem, né? Isso. Por exemplo, o que está no Google, o que está lá é disponível gratuito, mas o que está nesse banco de imagens tem que comprar os direitos também para respeitar o profissional e o trabalho, né, Guilherme? Aí 50% fica com o direito, fica com a agência, e os 50% do valor que eles pagam a gente fica com a gente que é fotógrafo. Ô Guido, nesse momento de evolução da tecnologia, há um tempo atrás, você tirar uma foto, você tem toda uma estratégia, né? Isso. De você identificar um detalhe, o tempo, né? As pessoas têm que ter... Então, dá mais trabalho hoje em dia para você fazer o seu trabalho, porque assim, o povo pega na rede social, modifica, bota IA, tudo, mas quando você fala um negócio profissional é outra coisa, né? Realmente, tem muita gente, às vezes, quando a gente chega assim, um cliente entra em contato com a gente e pergunta, qual o valor do serviço, isso, aquilo, e tem muitos clientes que, mesmo tendo um certo poder aquisitivo grande, ainda questionam, mas por que fulano cobra X, cobra Y, porque você está cobrando isso? Em primeiro lugar, tem a questão do tempo que você leva para se capacitar para isso, entendeu? Tem uma molecada nova que entrou aí no mercado e tudo, e muitas vezes o pessoal não entende que ao longo do tempo a gente tem que se reciclar, a gente tem que se preparar também, mas nada se compara a um olhar de um profissional durante muitos anos de estrada, o que ele vai adquirindo, entendeu? Tem a questão do equipamento também, que o equipamento é um equipamento caro, que ele é majorado pelo valor do dólar também. Então, tem toda essa questão. Aí, às vezes, surge o celular, que infelizmente acaba muita gente dizendo, mas eu tenho um iPhone que consegue fazer uma imagem melhor, superior e tudo, mas às vezes quando ele pega uma imagem dessa e depois ele queira fazer uma foto, apesar que hoje tem muita gente que não se liga muito mais em querer revelar, fazer uma imagem revelada, né? Mas tem toda essa questão de você se capacitar, você passar horas. Tem muita gente até que pensa bem assim, fulano fez um evento agora, você só tô pagando você só para 2 horas, 3 horas de evento, mas ainda quando você chega em casa, e tem aquela questão, principalmente eu tiro por mim, né? Eu quando chego num evento, eu nunca deixo nada para o outro dia, entendeu? Mesmo que eu vá dormir 2, 3, 4 horas da madrugada, porque o outro dia é o outro dia. Enquanto eu não olhar ali, quando eu comecei a fotografar ainda era de filme. Então, a gente ficava numa ansiedade terrível, porque tinha uma técnica toda para a gente saber a questão de exposição, de velocidade, tudinho direitinho, porque você só vai saber o resultado depois que você revelar o filme, né? E na época existia muitos laboratórios que às vezes funcionavam final de semana, e dia de segunda-feira às vezes a gente estava lá no Seu Egídio, logo cedo, com um monte de rolo de filme para fotografar, revelar aniversários, festas, um monte de coisa aí. E aí veio a câmera digital,
que ela é bastante interessante, porque você tira a foto ali, você já vê como é que é o resultado que ela proporciona e tudo. E muitas vezes tem muitos clientes que não entendem, mas eu comprei uma câmerazinha e tudo, mas tem muitas câmeras aí que com o passar do tempo vão evoluindo e vão ajudando bastante a gente, mas tem que estudar, aprender cada função dela para que o material venha sair perfeito, entendeu? Ô Guido, você fez algumas fotos da Braskem, né? Você mostrou para mim na época e que saiu no Brasil todo, não foi? Isso. Você tem imagem aí dessas fotos? Tem. Eu chamo essa casa aí de marco zero de toda a situação que aconteceu ali no Pinheiro. Essa casa ela fica ali próximo daquela igreja católica, que agora eu esqueci até o nome dela. Surgiu esse buraco aí na casa do senhor Joelito, e esse buraco adquiriu uma proporção tão grande que tem uma das fotos que eu fiz nessa casa aí, que ele coloca um cano bem grande, eu acho que um cano parece que de 5 metros, e mesmo assim o cano ainda era como se não achasse o fundo, entendeu? Então comecei a registrar, comecei a mandar essas imagens, mas houve uma época, GG, que a gente enviava um material para as agências do sul do país e o pessoal olhava, admirava o material, mas não saía nada, entendeu? O poder econômico que a Braskem exerce e exercia no Brasil era tão grande que o material era enviado. Já fiz várias matérias e eu acho que de 100% de todo o material que eu já enviei para São Paulo e para o Rio de Janeiro, para as agências, o que foi publicado eu acho que chega a 30% só do material que foi publicado, por conta daquela questão do interesse pelo poder econômico que a Braskem representa em todo o Brasil e de bloquear, de repente, por conta de questão de verba de patrocínio, de publicidade, essas coisas, tudinho, acaba o material não sendo publicado. Tem veículos aí, né, que fez a festa no período de pandemia, período de Braskem. Aí aconteceu que teve em 2023, teve a questão que eu acho interessante nisso, a gente recebeu dia 29/11, eu estava em casa à tarde, aí eu pego o meu celular, aí eu vejo de repente uma mensagem no celular, um SMS da Defesa Civil, dizendo que possivelmente estava para acontecer o colapso de uma mina e que as pessoas que estivessem próximas na região do Mutange, próximo ao campo do CSA, as pessoas procurassem um local. Eu moro lá em cima, na parte alta da cidade, eu fiz exatamente o oposto, o contrário. Com a roupa que eu tava, eu peguei o meu carro e me mandei para lá. Eu comecei a fotografar nesse dia, de tardezinha lá no Mutange, fui até a madrugada, registrando a ida do prefeito à Defesa Civil, a chegada das autoridades na Defesa Civil. Não, era JHC, já era o JHC. Então, cara... Essas fotos são de lá? Isso aí é no Zé Lopes. Zé Lopes. Zé Lopes isso. É o hospital psiquiátrico que tem lá. Isso, o que eu acho, a questão relacionada ao Zé Lopes, o que eu acho interessante, porque eu conheço bem a história do Zé Lopes, que eu trabalhei durante 5 anos no Zé Lopes, eu trabalhava no almoxarifado de lá, e essa foto mostra exatamente essa questão. Existem muitas minas... Tá afundando ou não tá afundando? Essa imagem aí... Existem muitas minas que estão localizadas dentro da lagoa. Na época que eu trabalhei no Zé Lopes de 95 ao ano 2000. Do fundo do Zé Lopes até a lagoa, na época que eu trabalhava lá, tinha uma distância enorme, coisa eu acho que de 500 a 1 quilômetro, uma coisa bem distante. Aí você olha essa imagem aí, isso é a lagoa que começou a entrar dentro do hospital, entendeu? Começou... Vou mostrar essas imagens, porque tem coisa aí que ninguém mostra. Começou a entrar no hospital, isso aí é uma parte onde os pacientes, nessa época a clínica já estava fechada já, entendeu? Então a lagoa começou a entrar dentro do hospital, graças à minha amizade que eu tinha com a direção, foi me dado essa autorização de eu entrar, subir lá no telhado
e registrar essas imagens aí. Que tem mais imagens? Tem mais imagens, Pedro? Lá perto do Cara, quando você trabalha com fotojornalismo, ou como você é fotógrafo, você não pensa assim, vai ser arriscado, vai comprometer, de repente, vai ter algum problema para mim. Eu só pensei em registrar o que estava acontecendo ali por trás, que ninguém que passava ali na frente da DEIC, que é ali na Moreira e Silva, hoje foi construindo um grande prédio ali, uma coisa maravilhosa. Ninguém imagina o que estaria acontecendo ali por trás. Eu nem pensei na questão do meu bem-estar. Você pensa na imagem que você vai estar registrando ali. Eu entrei por trás e estava tudo devastado. A delegacia do DEIC, ela nessa época, tinha muitos policiais que já tinham advertido o governo do estado que não podia estar guardando explosivo, porque muitos explosivos tinham sido recolhidos por conta daquela questão que muitas cidades do interior estavam sendo colocados explosivos para fazer assaltar o banco, entendeu? E o pessoal do sindicato da Polícia Civil já tinha advertido ao governo do estado que delegacia não era local para estar armazenando explosivo. Até que aconteceu esse problema, uma servidora da Polícia Civil acabou falecendo com essa explosão, e eu andando normalmente por ali como se não tivesse acontecido nada, até que um servidor da Polícia Científica pegou e disse: rapaz, você é louco, você tá andando por aí, tá cheio de explosivos por aí. Mas a gente não pensa realmente nessa situação, a gente só quer realmente levar para as pessoas aquela imagem e tudo. Por isso que às vezes acaba acontecendo por aí fatos com muitos fotógrafos, porque a gente só quer mostrar realmente o que está acontecendo. Tem mais imagens aí, Pedro? Mais imagens, pode ter mais imagens aí. O casamento do Paulo Dantas. Vamos lá. Teve um caso interessante nesse casamento do governador Paulo Dantas. A cerimônia religiosa, ela foi feita na Catedral Metropolitana. Como eu faço imagens para agências de imagem de São Paulo e do Rio de Janeiro, eu disse: eu vou lá. Eu não recebi o convite, mas eu vou lá porque, de repente, numa dessas... É um fato político também, né? E também por conta dos padrinhos. Tinha os padrinhos bem conhecidos da política que estiveram... Barrinhos presentes, né? Aí eu cheguei lá, tirei foto do Paulão, Renan Filho, de todos os convidados lá e tudo, e a cerimônia religiosa já estava encaminhando para metade da cerimônia, até que de repente o pessoal do cerimonial, a menina olha assim e viu fotografando e disse: rapaz, esse rapaz, eu não conheço esse rapaz, entendeu? Então ela pegou: moço, o senhor está autorizado a fotografar aqui? Não, eu estou fazendo para uma agência de imagem. Aí não contou a história: moço, eu vou pedir que o senhor se retire. Aí eu tinha um amigo meu fotógrafo, eu comecei a conversar com ele, até que ela chamou um segurança e pediu para o segurança me encaminhar até a entrada da igreja, me retirar, mas eu já tinha feito boa parte das imagens já, eu saí tranquilamente. Tem que ser mesmo. Mas você acha que foi por quê? Você acha que foi por causa dos convidados? Você acha que, por exemplo, a foto todo mundo... Porque hoje em dia, você vê muitos eventos que o pessoal tem preocupação com Photoshop, né? Faz foto ficar bonita. Ela alegou que tinha sido fechada a cobertura fotográfica por uma empresa de fora. Eu não entendi essa desculpa que ela deu, porque a gente que trabalha há muitos anos em Maceió aqui em fotografia, a gente conhece todo mundo, entendeu? E quem era o fotógrafo oficial do casamento do Paulo Dantas era até o Silvio Eugênio, que ficou muito feliz. Há muito tempo que eu não vi o Silvio Eugênio. Guido, a gente tirou até uma foto juntos e tudo, porque a gente que é rodado, a gente conhece quase todo mundo aqui, a gente sabe quem é, né? Aí ela pegou e disse: não, porque aí o senhor vai estar interferindo, o senhor vai estar atrapalhando no trabalho da equipe que a gente contratou de São Paulo. E na verdade era um pessoal muito amigo, pessoal daqui, todo mundo que eu conhecia. Mas é isso aí que eu ia comentar. É um evento público, você é o governador do estado. Se fosse no salão de festa você ainda dizia, né? Porque ali que era uma coisa mais privada. Era na Catedral de Maceió, né? Então, assim, tem que ter... O credenciamento também é importante, né? Vamos lá, que o governador é o credenciamento, por causa de segurança, que ele se preocupa também. Mas fez boas fotos lá também. Ô Guido, existe muito vaidade hoje em dia
dos políticos, dos empresários hoje, quando sai uma foto, se preocupam muito? Existe sim. Às vezes tem gente até que... às vezes a gente fica preocupado, muitas vezes, porque tem muita gente que contrata os maquiadores e tudo. E uma dica que eu dou para esse pessoal também é que estudem um pouco mais relacionado a isso, porque às vezes acontece o seguinte, às vezes a culpa cai em cima da gente que está fotografando. Aí, mas você está fotografando a realidade. Então, aí tem muita gente que às vezes a culpa acaba levando o fotógrafo, porque às vezes a gente bate aquela foto ali, o pessoal que fez a maquiagem talvez não saiba ou saiba o material que está usando, e muitas vezes quando sai a imagem aí o pessoal pensa, mas o culpado é o fotógrafo. Na verdade não é o fotógrafo, entendeu? Tem que saber usar o tipo de material certo que vai colocar no rosto das pessoas para de repente não atrapalhar. De repente não questionar a gente o que é que a gente fez de errado. Olha aí, a inauguração do aeroporto, né? Isso. Isso é 2004 ou 2005? 2005, 16 de setembro de 2005. Ronaldo Lessa, tá até mais cheinho, tá Paulão. Foi uma oportunidade que foi me dada, foi um dos primeiros grandes trabalhos que eu fiz. Presidente Lula ali? Isso. Foi uma grande oportunidade que me foi dada e tudo. O rapaz que trabalhava antigamente comigo, quando era para emitir as notas fiscais dos trabalhos dos clientes, eu emitia no meu CNPJ, entendeu? Aí... Tem mais fotos? Aí, a partir do momento quando ele deixou de fazer esses trabalhos, o pessoal da OS entrou em contato comigo, aí perguntou, Guido, vai ter umas coberturas referentes às obras e a inauguração do aeroporto. Você topa fazer? Eu digo, topa. Aí, inauguração do Parque Shopping? Do Parque Shopping em Maceió. Hotel, entendeu? Né? 7 de novembro de 2013. Já tem isso o tempo todo. O fato interessante inauguração desse shopping, que é aquele tipo de evento que você acha que tem tudo para não acontecer. A gente estava lá do lado de fora, aguardando a abertura do shopping para a gente fazer a cobertura da inauguração, e de repente acontece o quê? MST. MST invade o estacionamento do shopping, e foi uma luta. O pessoal estava aperreado por conta do horário da inauguração e tudo, mas graças a Deus foi tudo resolvido. Houve uma negociação da administração do shopping com o pessoal para que fossem liberados umas cestas básicas para o pessoal, para que o pessoal viesse deixar o estacionamento do shopping, para que aí viesse a ter inauguração. Foi bastante interessante isso aí também, porque a mestre de cerimônia foi Débora Seco. Foi Débora Seco que foi contratada pelo Parque Shopping para trazer essa inauguração. Eu não eu não entreguei à produção essa imagem, mas eu achei bastante interessante. Eu fiz essa imagem para uma agência de São Paulo, do Rio de Janeiro, uma agência de fofoca, uma agência de paparazzi, né? Aí pega, joga a seguinte manchete com a foto da Débora Seco. Débora Seco, após muitos anos sem aparecer, aparece na inauguração do Parque Shopping, porque ela estava envolvida com um escândalo relacionado a um dinheiro que foi localizado nas contas dela e tudo. Aí foi bastante, deu uma repercussão boa com a minha foto. Aí, o Multiplan, eu acho que, se não me engano, é a maior rede de shoppings do Brasil. É a maior rede de shoppings do Brasil. Aí quem era o governador era Theo Vilela, entendeu? Aí tá aí o Theo Vilela. Quem era o prefeito era o Rui Palmeira, mas o Rui Palmeira não foi para essa inauguração, ele mandou o Marcos Palmeira, que estava como vice-prefeito na época. Marcelo Palmeira. Tem mais fotos, Pedro? Tem mais fotos aí? Pronto, vamos falar sobre Colo, né? Marcelo Beltrão, Frank Aguiar. E o Colo? Eu cobri grandes, na parte da política. Teve 3 momentos interessantes que eu cobri sobre Collor, porque na época que eu era
que eu estava envolvido como estudante também lá do CEP, eu fiz algumas imagens da época dos caras pintadas. Tem a época que, em 2022, eu fiz uma cobertura de uma campanha completa para um candidato do interior do estado, Elvio Peixoto, e Collor estava como candidato também. Acompanhei Collor de perto naquela época também. Essa foto aí com o Frank Aguiar, se eu não me engano, ou ele era vice-prefeito ou era deputado federal pelo PTB, se eu não me engano. Frank Aguiar foi vice-prefeito. Isso aí foi numa reunião da AMA. Aí tá... Então acho que era vice-prefeito, devia ser vice-prefeito. Né? E o Marcelo Beltrão, que é hoje atual presidente da AMA também. E o prefeito de Cururipe também. Olha que interessante. E depois que Collor foi preso também, eu fiz uma imagem que saiu na Folha de São Paulo. Eu não consegui, quase ninguém conseguiu ter essa foto do Collor lá dentro preso, mas eu consegui que a Folha de São Paulo publicasse pelo menos a foto da porta do Baldomero Cavalcante, onde o Collor teve preso durante alguns dias. Jorge, essa foto também, cara. Rosinha. Bom, vamos falar sobre Rosinha, né? Rosinha foi uma grande amiga hoje, minha. Foi o evento esse evento que está mostrando aí nessa imagem, foi o primeiro evento que eu fiz para ela. Foi em 2012. Tem um cara aí que tá do lado dela, que é o Lula, Luiz Carlos, meu querido amigo. Tenho o maior carinho por ele. Um beijo, viu, Lula? Tá devendo vir aqui, viu? Aí, nesse evento aí, ela trouxe o Romário para Maceió. E 2 anos depois eu consegui fazer a minha primeira campanha política como fotógrafo, que foi exatamente a campanha da Rosinha. Da Rosinha, que já que é uma pessoa fantástica e tudo. Hoje ela namora. Ela é uma pessoa, uma grande amiga que eu guardo dentro de mim até hoje, por conta do que ela fez, do que hoje ainda ela ajuda muita gente, por mais que ela esteja distante da política, mesmo morando em Brasília, ela ainda participa de vários eventos relacionados às pessoas com deficiência física, a situação dela e tudo. E a campanha, o interessante de 2014, Gigi, era que as campanhas eram muito longas. Era a campanha de mais de 100 dias. Então, eu passei 100 dias para cima, para baixo, acompanhando essa mulher, uma mulher guerreira que não tinha tempo ruim para ela, mesmo com tendo a situação que ela tem. E assim, eu falo muito, a geração que viu Jerônimo, que viu Rosinha, que viu Luiz Carlos, que foi vereador Luiz Carlos, Rosinha foi deputado federal, eles realmente foram que levantaram a bandeira, né? Chegaram a fazer muita diferença. O próprio Jerônimo também. E muitas pessoas acabaram depois pegando carona nisso aí, batendo essa bandeira e tudo, mas eles realmente foram os precursores da luta das pessoas com deficiência, entendeu? Então a gente rodou o estado todinho, não tinha tempo ruim para Rosinha, então... Conheci ela muito. Se eu não me engano, ela estudou com minha tia, acho que fez direito, se eu não me engano. Ô Guido, você também está fazendo uma campanha agora, de uma vaquinha. Isso. Que você quer realizar um sonho. Isso. Eu estou querendo reabrir novamente o meu estúdio, entendeu? Devido a uns problemas financeiros, eu tive que fechar o meu estúdio, entendeu? Eu tive que vender parte dos equipamentos. Então, eu estou fazendo uma vaquinha. As pessoas que puderem colaborar com qualquer valor seria bastante interessante, para aí eu voltar com força a registrar momentos, não só na rua. Eu adoro estar fotografando na rua, mas você fazer um trabalho em estúdio é uma coisa bem interessante mesmo. Eu vou dar um depoimento, e o Guido sempre foi assim, esse jeitinho calmo, tranquilo, educado, atencioso. Então hoje em dia tem muito, não vou dizer, muito moleque que se diz fotógrafo e não faz nada e só quer pose, né? Só quer pose e às vezes desvaloriza a classe. Eu digo muito isso, tem poucos que têm um cuidado como você tem, que tem atenção como você tem. Não é só apenas tirar uma foto, é tentar identificar o momento, tentar trabalhar a pessoa, né? Despertar até às vezes mesmo a emoção da pessoa no momento, ver aquele momento. São poucas pessoas que fazem isso. E, gente, o Guido é uma pessoa muito dedicada. Tudo que ele faz com carinho, com amor. Toda vez que eu encontro o Guido em um evento político, eu geralmente encontro mais evento político, né, Guido? Na Câmara de Vereadores, é essa atenção, esse cuidado.
Não é todo mundo que se preocupa com isso e valoriza a classe, não. Quando ele falou para cá que está querendo realizar esse sonho, eu queria muito que vocês, que fossem telespectadores aqui da TV Alagoas, tivessem atenção e puder ajudar o Guido a realizar esse sonho. Já faz um excelente trabalho e eu tenho certeza que vai vir muito trabalho, vai vir muita coisa boa e você vai conseguir realizar esse sonho. Como no início do programa eu falei, tudo é no tempo do Senhor, né? A palavra do Senhor diz que há um tempo para tudo. Então as pessoas que puderem colaborar, tem uma chave Pix aí, que é o meu número, que é 829-8825-6489, 829-8825-6489. As pessoas que puderem colaborar, que Deus abençoe grandemente vocês, e vocês estarão ajudando uma pessoa que batalha. Hoje você viver de audiovisual não está fácil. Eu passei 2 anos, mesmo amando fotografia, eu tive que ir para a rua trabalhar como entregador por aplicativo, porque o negócio não estava fácil. Mas quando você faz as coisas por amor e mete a cara, o resultado vem. Guido, parabéns pelo seu trabalho. Quero mostrar depois você já inaugurando o estúdio, tá certo? Tá joia, obrigado. Parabéns, viu? Conta sempre com a gente aqui. Tá bom. Ô Pedro, vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta.